Saudações, vamos refletir aqui sobre os últimos acontecimentos que envolvem a Rússia na Ucrânia, certo? Primeiro vamos nos lembrar que o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, acusou os Estados Unidos e o Reino Unido de romper as negociações de março, faz tempo, né, entre a Rússia e Kiev em Istambul, que chegaram muito perto da paz, em termos bastante favoráveis a Kiev, era basicamente da autonomia para Donetsk e Lugansk. Agora, eles foram interrompidos e Kiev não vai receber nenhuma negociação em termos favoráveis, certo? Porque desde março a Rússia pagou um preço muito alto em sangue, recursos, aço e fogo. Bom, outra notícia. O chefe da Chechênia, Ramzan Kadyrov, que quando ele fala é melhor ouvir, disse que a Ucrânia perdeu para sempre qualquer chance de um armistício com a Rússia por causa das atividades de Zelensky e sua gangue satânica. As palavras dele. O que está acontecendo hoje é uma retribuição pelas crianças, mulheres e velhos assassinados e mutilados a sangue frio. Os países que hoje se apresentam como pacifistas e julgam ao mesmo tempo e condenam os ataques com mísseis a alvos militares de comunicação e de fornecimento de energia à Ucrânia durante 8 longos anos, não se importava com o destino daqueles que viviam no Donbass. Morreu entre 10 e 14 mil pessoas lá, e esses defensores da paz não falaram nada. Outra notícia. Em uma terceira história, o presidente do Serviço de Segurança da Bielorrússia, Ivan Tertel, disse em Minsk que espera um ponto de virada na operação militar especial na Ucrânia. Isso deve ocorrer entre novembro e fevereiro. Já começou, na verdade, né? Se a Federação Russa realizar uma mobilização de qualidade, fornecer a seus grupos meios técnicos e armas avançadas, as operações militares entrarão em uma nova fase. Isso segue seu anúncio feito em 10 de outubro pelo presidente Lukashenko que, abre aspas, com a degeneração da situação nas fronteiras da Bielorrússia e da Ucrânia, ele e o presidente Putin decidiram um exército regional conjunto a ser formado nos próximos dias, ou seja, a Bielorrússia vai entrar na guerra e a Ucrânia vai ser atacada pelo norte. Mais uma. Segue-se a isso a divulgação de informações de que a Ucrânia agrupou 15 mil soldados na fronteira com a Bielorrússia, minando estradas e explodindo pontes. Então alguma coisa está acontecendo. A Rússia está prestes a cortar rotas de abastecimento rodoviária e ferroviária da OTAN na Polônia e interromper o abastecimento das forças de Kiev com equipamentos militares ocidentais. Seria isso? Quer dizer, um alvo da Alemanha foi atingido. E os alemães falam, ai meu Deus, estamos nervosos, vamos enviar armas para a Ucrânia. Mas isso é o que aqueles bastardos estão fazendo há mais de ano. Estão fazendo desde 2014 enviar arma. O que tem de novo nisso? Certo? Bom, de toda forma, uma invasão está prestes a cortar o oeste da Ucrânia, porque se os belorussos invadirem pelo norte, a Ucrânia fica repartida em duas. Certo? Bom, isso explicaria o alvo de Lvov com mísseis russos dos últimos 2 dias. Lvov é a capital de fato da Ucrânia atualmente, a capital da Galícia, onde o Zelensky se esconde. De toda forma, desde 25 de março, quando a Ucrânia foi derrotada, ela foi revivida apenas por 1 bilhão e 500 milhões de dólares por mês e suprimentos militares contínuos vindos dos países da Ucrânia, quase todos pela Polônia, como Rzeszów, no sudeste da Polônia, se tornando um centro de suprimentos para as forças ucranianas. Desde 25 de março, isso se tornou uma guerra entre a Rússia e os Estados Unidos, que se escondem atrás de seus poodles em Kiev e na Europa Ocidental e Oriental. O fim do jogo parece estar no horizonte, mas isso significa que ele tem que começar, certo? Faltam 3 semanas para as condições de inverno de novembro. Tempo suficiente para colocar tudo no lugar. Até então, a Rússia pode suavizar a Ucrânia, enviando mísseis e destruindo os edifícios da odiada Polícia Secreta Ucraniana, SBU, em Kiev e Lvov e em qualquer lugar que eles estiverem, acertando todo tipo de alvo militar e logístico, além de usinas de energia, sem os quais a Ucrânia não pode funcionar. No entanto, a Rússia ainda fará o possível para salvar a Ucrânia. Privada, porque quer salvar o país, não destruí-la. Mas se for isso que tiver que acontecer, infelizmente, né, é a guerra, que não foi a Rússia que escolheu. E além disso, nós temos outra questão, que em última análise é muito mais importante. É uma guerra econômica mundial, nós estamos falando de uma guerra econômica, certo? Somente quando os Estados Unidos começarem a ver o dólar derreter, a Europa Ocidental começar a sofrer com falhas de energia, as coisas vão mudar. Esse é um ponto, você tem que ter clareza quanto a isso, certo? Olha só,
Uma emenda no Parlamento Europeu expedindo a exploração de todas as vias para a paz na Ucrânia foi derrotada por 436 a 118 votos. Eles não querem paz, certo? E não é a última opção deles, que seja, certo? Assim, no momento, quase 80% do Parlamento da União Europeia prefere guerra à paz. Se é o que eles querem, o que a Rússia pode fazer é entregar para eles, né? Não custa. Em março passado, os números provavelmente teriam sido de 554 a 0, mas as coisas já estão se movendo. Isso significa que 20% da Ucrânia já caiu em si. Estão ocorrendo manifestações populares em toda a Europa, na Alemanha inteira contra a OTAN, na França, na Itália e virtualmente em toda a Europa Oriental e também no Ocidental, mas é o começo, certo? Vai derrubar governo? Já começou a derrubar governo, já caiu a série de governantes e eu creio que vão cair todos, certo? Porque até agora o que está caindo é a economia desse país, a população desse país, certo? De toda forma, o final do jogo para a Ucrânia está no horizonte, certo? No entanto, além da luta na província eslava da Ucrânia, salvando a Ucrânia como um todo, enquanto país, o que a Europa está tentando fazer é salvar os Estados Unidos, à custa dela mesma. Os ucranianos foram zumbificados por 30 anos. Reconhecidamente, o extremo oeste da Galícia por 400 anos. A Galícia é antirrussa desde sempre. Mas a Europa Ocidental sofreu 1000 anos de zumbificação, certo? Sob esquema de pirâmide, extorsão do feudalismo, dê-nos o seu gado, comida e moedas, ou então mandaremos os cavaleiros do castelo. E hoje sob o neofeudalismo financeiro, que eu já disse aqui muitas vezes, pague seus impostos e cale a boca. Ou então vamos cortar seu cartão de banco e privá-lo de tudo que fez a sua vida valer a pena. Um europeu médio dos anos 1920 vive muito pior do que um europeu médio da década de 1970. Certo? E eles não estão percebendo isso. Mas eu acredito que eles vão perceber em breve e vão acordar contra um sistema que está oprimindo, na verdade, não só os russos, está oprimindo eles mesmos. Certo? O que eles têm que se levantar, contra quem eles têm que se levantar, não é contra a Rússia. Eles têm que se levantar contra as elites governantes neofeudais que tratam eles quase como escravos. Certo? Vai ter que chegar uma hora em que a Europa vai ter que acordar. A Europa vai ter que deixar de aceitar senhorio. A Europa vai ter que deixar de aceitar monarquia. A Europa vai ter que deixar uma elite financeira microscópica de bilionários governar ela. A vida do europeu médio não é tão melhor assim que a de um brasileiro médio, antes, claro, do bolso, né, destruir esse país. Não é. Um chinês médio vive muito melhor, hoje em dia. Certo? Então a Europa vai ter que acordar. Essa é uma das opções. A outra, bom, os russos vão mostrar qual é. Ok? Até. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, ativem o sininho de notificações. Até mais.